Bom dia a todas e todos. É com enorme prazer que a gente realiza o painel Jornalistas Inspiradoras, uma homenagem da ARI às mulheres jornalistas, para marcar o Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado ontem, 8 de março. Hoje eu tenho um prazer enorme de receber a Fernanda Baumhart e a Aline Goulart. A Fernanda, nossa convidada especial, que é autora do livro Vozes à Flor da Pele e atualmente se encontra em Genebra, se preparando para mais uma missão que depois ela conta para nós. A Aline é sócia e diretora da Semente Negócios, uma empresa que desenha soluções de inovação, valorizando a vida de mulheres empreendedoras. Depois ela também explica mais um pouquinho para a gente. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu vou passar a palavra para o presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, José Nunes. Por favor. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Fernanda. Satisfação recebê-la, minha colega de Unicinos. Então, é sempre bom a gente poder conversar. A gente se reencontrou durante a Feira do Livro do ano passado e que bom que a gente está aqui nesse painel Mulheres Inspiradoras e com certeza vai, a gente vai sair daqui inspirados para seguir nessa luta cotidiana que a gente tem, que o Dia da Mulher não foi apenas 8 de março, mas é todos os dias pela luta que vocês fazem e nos inspiram muito. Então, quero agradecer a Aline Vilarte por estar aqui também nesse painel junto com a nossa vice-presidente Cláudia Coutinho, que vai fazer essa mediação, e dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande estar entre vocês, ter mulheres fortes que nos acompanham na direção da Associação Rio Grande de Imprensa, como a nossa vice Cláudia Coutinho, hoje a presidente em exercício do Conselho Deliberativo, Juliana Josefa, a nossa superintendente lá da ARIA, Tamara Costa. Então, eu digo assim, eu sou um privilegiado, porque eu tenho grandes mulheres ao meu redor, enfim, que a gente consegue dar conta do serviço que a gente faz no dia a dia. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, mas antes de retornar a palavra, Claudinha, eu quero também fazer um convite, porque eu estava comentando nos bastidores, com a Fernanda e com a Aline, que a gente faz, a Ari tem feito eventos, praticamente já se preparando para outro evento, e, enfim, a gente tá nessa demanda, assim, nessa correria. Correria boa, né? Que bom que a gente tem vários eventos aí para realizar. Então, no dia 12 e 13, a gente está realizando o 12º Fórum Internacional do Meio Ambiente, que ocorre na FAMECOS, na PUC, né? Um evento que a gente vai trabalhar a questão do uso da água e as energias renováveis. Então, já fica o convite aí para que todos participem nos dias 12 e 13 desse que é o 12º Fórum e a ARI se preocupando com as questões ambientais. Então, de antemão, já passo a palavra para a Claudinha para a gente seguir nesse bate-papo, que eu quero ouvir tanto a Aline, mas ouvir a Fernanda, o que ela nos conta de novidade aí. Ela que está num friozinho de 8 graus, e eu disse que eu sou um dos poucos que está hoje aqui nessa tela que viveu um frio abaixo de zero, né? Porque é o natural de Vacaria, então a gente convive com esse frio lá, convivia, né? Só que hoje eu não consigo mais ser aquela pessoa que gosta do frio. Eu já prefiro hoje o calor de 40 graus da nossa Forno Alegre. Então, bom evento para nós. Que seja realmente um ótimo evento e certamente será. Só para fazer um retrospecto, o Jornalistas Inspiradoras foi idealizado e realizado pela ARI desde 2021, em pleno, as primeiras edições foram realizadas em plena época da pandemia e sempre foi muito produtivo, porque por nós a gente já discutiu vários temas, desde jornalismo, reportagem, assessoria de imprensa, produção cultural, várias coisas. E hoje o nosso tema é comunicação participativa. Microfone nas mãos de mulheres afetadas por crises humanitárias. E antes de pedir para que a Fernanda e a Aline se apresentem, eu vou fazer. Aqui está o livro da Fernanda, tá? Vozes, a Flor da Pele. E eu peguei um trechinho
do prefácio, que foi escrito pela Maria Paula Carvalho, uma jornalista também inspiradora, que também já passou aqui pelo nosso encontro, e ela escreve assim: com a sua câmera, busca dar visibilidade às comunidades afetadas, construindo pontes entre as realidades do terreno e as mesas de decisões internacionais que precisam dar respostas aos problemas, sempre na esperança de que essa ajuda seja mais bem direcionada. Então, Fernanda, a partir dessa pequeno trecho do prefácio da Maria Paula, eu queria que tu falasse um pouquinho, te apresentasse, falasse um pouquinho do teu trabalho para a gente entender o que é essa comunicação participativa e o que tem te levado a lugares tão diferentes e em contato com mulheres em situação de vulnerabilidade. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Ari. Obrigada pelo convite. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Aline. Obrigada, José, colega. O que me leva é um senso de missão. Não é muito lógico. É quase que uma necessidade de fazer minimamente a minha parte. Desde que eu encontrei a ferramenta de vídeo participativo em 2007, através da Cruz Vermelha Internacional, essa metodologia que passa a bola do microfone, né? Para mulheres, para pessoas em crises. Eu me apaixonei perdidamente por essa metodologia, pelo impacto que causava nessas comunidades que muitas vezes têm as suas vozes completamente reprimidas ou oprimidas. E desde que eu comecei, eu não consegui mais parar, na verdade. E eu tento fazer a minha pequena parte, mesmo já aí, depois de 15 anos de estrada no mundo humanitário, sem falar no mundo corporativo de antes, as minhas duas vidas, que eu chamo, a gente tem várias, né? Eu tento fazer a minha parte mesmo sabendo que é uma nanoparte, que é uma gota é uma gota no oceano, né? E essa gota é o quê? Na verdade, as comunidades afetadas, então, pegando aqui o exemplo da Marianne, por exemplo, né? Elas não têm oportunidade de falar diretamente para quem decide os programas humanitários. Então, vocês imaginam, vamos pegar agências das Nações Unidas, inúmeras agências ou organizações internacionais, Cruz Vermelha, inúmeras organizações que trabalham com as respostas humanitárias em grandes crises. Existe um ciclo de projeto humanitário que começa, teoricamente, por fazer a avaliação de necessidades no campo, que seria escutar as pessoas que estão afetadas sobre as suas necessidades e prioridades. A gente sempre chama de 3 prioridades. Só que muitas vezes, eu diria assim, pela minha experiência, a maior parte das vezes, elas pulam essa etapa, elas saltam essa etapa. E elas tomam essas pessoas, né, que estão nessas mesas atrás de computadores, muitas vezes muito longe do terreno, não estão no Afeganistão necessariamente, às vezes estão em Genebra, às vezes estão em Nova York, estão onde se decide as operações. Elas tomam decisões em base à sua experiência, mas não necessariamente é o que está acontecendo no terreno. Então, a ferramenta audiovisual, ela é uma gota no oceano, mas ela é de um impacto muito forte, porque comparando, por exemplo, com ferramentas de avaliação quantitativas, que são muito importantes, que se usa bastante também, não necessariamente no início, mas às vezes para avaliação final do projeto ou do programa humanitário, ela não tem o mesmo impacto, porque ela mostra números, não mostra rostos e vozes. Então, quando eu descobri a potência dessa ferramenta, dessa metodologia para mostrar vozes, histórias, emoções, sofrimentos projetadas diretamente dentro das salas de decisão, porque aí era o meu papel, e é o meu papel ainda, de levar esses vídeos editados e abrir esses espaços, que aí com muita advocacy, que a gente chama, para projetar nas mesas de decisão, para dizer, não, as mulheres dessa tal comunidade, elas não querem kit de higiene agora,
por exemplo. A prioridade delas é mais alimento, porque elas estão tendo que dividir o pouco alimento com 12 crianças. Então, e isso é muito impactante, porque quando se ouve diretamente delas, é difícil de esconder, né? Desculpa se eu fui longa aqui. Não, Vou imagina. tentar. Aline, por favor. Bom dia a todos, bom dia quem está nos ouvindo aí. Fernanda, é muito legal te ouvir. Obrigada pelo convite também para poder participar. Vou introduzir o porquê que eu estou aqui também, né? Eu sou jornalista formada em Porto Alegre, na PUC. Tive uma carreira dentro do jornalismo, trabalhei em televisão há alguns anos em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, e larguei também essa carreira para empreender um negócio que levasse educação empreendedora a públicos minorizados. E te ouvindo falar, eu vejo aqui dentro da minha realidade também, né, porque a gente leva programas de empreendedorismo, programas de desenvolvimento territorial, e existe muito esse olhar colonizador, né, Fernanda, que é eu sei o que aquela pessoa ou aquela comunidade vulnerabilizada ela precisa, com o meu olhar e as minhas lentes, né? E aí já consegue fazer um paralelo do próprio processo do jornalismo que a gente tem visto muito hoje de dentro das redações também, né? De você não tá, você já vem com uma narrativa pré-fabricada, vamos dizer assim, porque se você está encontrando aquela informação, ela já passou por uma narrativa, por um olhar, né? E você está lá na ponta, olhando para isso, entendendo, ouvindo essas histórias, a gente traz o impacto para o centro dessas tomadas de decisão, que é justamente a vida dessas pessoas que você está levando, né? Então, queria já começar com uma pergunta para ti, Fernanda, já trazendo, né, o motivo da gente estar aqui, que era ontem o Dia Internacional das Mulheres, a tua escolha de trazer essa narrativa para a voz das próprias mulheres, né, entendendo que em muitas, nós somos metade da população, mas ainda vivendo à margem em muitas sociedades e com desigualdades aí tão grandes como na nossa própria sociedade aqui brasileira, né? Então, por que a decisão? Por que e o como, né? Você decidiu dar voz nos locais, né, de extrema vulnerabilidade para elas? Porque a experiência que eu, porque assim, eu não vou, eu vou tentar sempre falar em base ao que eu vi. Até posso colocar, bom, tal situação eu não vi, mas eu tenho uma opinião a respeito. Mas eu vou falar agora sobre o que eu vi. Nos mais de 35 países que eu andei em operações humanitárias. São as mulheres que carregam seus filhos. São as mulheres que cozinham, são as mulheres que vão buscar água, são as mulheres que dividem a sua comida com os seus filhos. São as mulheres que são o pilar dessas famílias destroçadas. Onde estão os homens, né? Vocês podem me perguntar, eles têm papel? Claro que eles têm papel, mas na sua maior parte das vezes eles estão ou em zonas de guerra, tá? Em zonas de conflito étnico, conflito interno, ou eles estão em uma das partes do conflito, né? Como Sudão do Sul, por exemplo, Afeganistão também, ou eles faleceram, ou eles fugiram por questões étnicas também, ou eles estão na cidade maior, mais próxima, batalhando um mínimo de recurso. Enquanto essas mulheres, elas precisam se proteger os seus filhos e buscar o alimento. Então, eu acho que tratando-se disso, né, dessa dinâmica, quando se tem 12, como por exemplo na África, são famílias muito grandes, né? Diferente de outros lugares. Na América Latina, eu trabalhei também em 6 países, mas eu não vi famílias tão grandes quanto eu vi na África. Então, a gente está falando de 12 pessoas, dependendo de uma. Eu acho que isso merece uma escuta especial. Fernanda, como é que tu chega na comunidade para escolher, ou como que tu faz essa aproximação com essas mulheres para quem tu dá vozes para fazer esses vídeos?
são mulheres que não têm, normalmente, eu imagino, ali tem atrás de ti a foto do Afeganistão, uma mulher totalmente submissa, né? Nem rosto ela tem, mas ela está com um microfone na mão para falar. Como que faz esse processo? Como que tu chegas nelas? Não existe uma única forma, tá? Mas basicamente duas macro fórmulas. Uma, ou eu estou dentro de uma agência, de uma organização, porque eu trabalho dentro de agência de organização. Porque se eu não trabalhar dentro, eu não consigo levar a voz para dentro do sistema. É muito mais difícil. Então eu tenho que estar dentro do sistema. No caso aqui da Marianne, eu estava com a organização das Nações Unidas, uma agência especializada das Nações Unidas, e essa agência organizou esse grupo. Eles fizeram essa chamada, ou seja, o coordenador de trabalho de campo vai aos acampamentos. No caso, a Mariana estava residindo na época num acampamento e faz uma convocatória. Existem diferentes maneiras de fazer essa convocatória. Eu particularmente gosto de fazer convocatórias quando eu estou presente fazendo a convocatória de forma participativa, que não foi o caso da Mariana. A Mariana, ela já chegou na minha sala, onde eu estava fazendo esse trabalho, ela já chegou, né? Agora, uma outra, dentro das duas macro diferentes fórmulas, eu particularmente gosto muito dessa fórmula mais orgânica, que eu chamo, que é o caso da Maria. Aqui ela está no Peru, ela tinha 19 anos na época, 2017. Estava trabalhando também com uma agência das Nações Unidas na resposta das inundações, que, aliás, o Peru agora está sofrendo novamente inundações. E aqui eu saí com as câmeras, com o meu equipamento, eu fui para o meio do campo, onde ela estava, com a família, peguei um megafone daqueles e comecei a chamar jovens que quisessem ampliar suas vozes e que quisessem sugerir mudanças ou soluções para os humanitários, para que nós pudéssemos ajudá-los melhor. E a Maria saiu da sua barraca, né? E chegou. O que eu acho muito mais fascinante, na verdade. Fernanda, desculpa, Cláudia, já vou engatar aqui nesse contexto que a Fernanda trouxe. No livro, né, e nas próprias mídias sociais que a gente acompanha, a voz é sempre o ponto principal, mas a gente vê as mulheres com equipamento, filmando, com equipamento de áudio, né? Como que é esse processo? Você também auxilia essas mulheres, capacitando ou trazendo, ou elas já vêm com algum conhecimento? Porque em cada lugar que você vai, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, tem que encontrar esse time, né? A gente, por exemplo, no meu histórico de jornalismo, você sai com um time da televisão, né? Você tem o cameraman, você tem a pessoa de áudio para gravar, e você está chegando em locais em que essa estrutura ela não é nem viável, vamos dizer assim, né? E a gente vê as mulheres ali filmando, você auxiliando, né, elas a encontrarem ali a melhor forma de contar aquela história. Como que é isso? Então, é interessante esse teu paralelo em relação ao time. Eu nunca tinha pensado por essa maneira. Não deixa de ser um super time, né? Um time muito poderoso, aliás, que se forma, né, em torno desse equipamento. É, Existe essa metodologia de vídeo participativo, que é uma metodologia que ela está super bem documentada, não é eu que criei essa metodologia. Claro que eu adaptei o método ao longo dos anos pela minha experiência. Eu ia aprendendo com o próprio processo e algumas vezes adaptando. Mas a gente tem etapas que a gente chama de regras de ouro, né, que a gente não pode pular, saltar. Então, a primeira regra de ouro, por exemplo, vou falar quando eu estava. Acho que eu vou voltar para a Maria, tá? Já que a gente estava lá no Peru. Quando a Maria chegou com algumas amigas e amigos, todos jovens, né? Chegaram e vieram à minha direção, nós sentamos em círculo, o primeiro passo. Sentar em círculo, eu explico para eles por que eu estou ali, que eu estou levando um microfone, ferramentas, né? Microfone e câmera e tripé, e aprendizados, técnicas, né? Para que eles possam se expressar
E para quê? O para quê e o porquê é muito importante para formar esse time, né? Porque os nossos times aí nas salas de redações, os porquês são salários, né? A gente trabalha nisso. Só que por quê que eles vão participar disso? O que que eles vão levar com isso, né? Então, tem que deixar muito claro no início que, primeiro, eles vão ter a oportunidade de se desenvolver do ponto de vista de comunicação, de fortalecer as suas habilidades, às vezes grau 0, às vezes grau 5, a gente nunca sabe, porque nós todos somos comunicadores natos, né, como ser humano. Mas o mais importante, uma oportunidade de fala e de enviar suas mensagens para dentro do setor. Então, é isso, né? Vocês têm alguma coisa a falar? Então, eu perguntei para a Maria e para a turma dela, né? Eram 9 jovens. Vocês têm alguma coisa a falar? Vocês querem falar alguma coisa para dentro do setor? Vocês têm alguma sugestão para melhorar a vida no campo aqui para vocês? E todos na hora, nossa, temos muito o que falar. E aí, então, é o porquê e o para quê. E aí, logo, então, vamos lá, vamos aprender o que que a gente pode fazer com esses equipamentos, né? E aí você tem que desapegar, porque isso muitas pessoas me perguntam, porque essa câmera é uma câmera cara, é uma 4K, é uma câmera que hoje deve custar US$ 4.000. E você tem que desapegar, o equipamento é meu, não é das organizações, eu tenho todo o meu kit de equipamento. E você tem que ter absoluta confiança em entregar essa câmera. Você não precisa, você não pode ficar como facilitadora. Ai, minha câmera, a câmera. Não, desapego e confiança. E quanto mais confiança você demonstra que você tem, mais essas pessoas crescem e florescem. É impressionante. Então, o primeiro passo da regra de ouro, após explicar o que e o porquê e realmente ver se essas pessoas querem continuar ali, que têm algo a dizer, é colocar os equipamentos na bolsa, no centro da roda. E a facilitadora, os facilitadores dessa metodologia, precisam sair e deixar com que Mordendo Peraí, está aberto o microfone. Essas pessoas descobrem o equipamento, abrem o equipamento e tiram o equipamento de dentro da bolsa. Começa aí o método, porque para elas ganharem confiança. Então, vocês imaginam, por exemplo, os maçais. Trabalhei na Tanzânia 2 vezes com maçais, mulheres maçais. Foi o projeto mais incrível que eu fiz para a Federação da Cruz Vermelha Internacional, um projeto ligado ao meio ambiente, a mudanças climáticas e necessidade de informação chegando aos maçais. E essas mulheres abrindo a bolsa e levantando uma câmera e um microfone, conectando o cabo, e esse processo demora em torno de 1 hora, dependendo da comunidade, é fascinante de assistir. Realmente tem um lado de antropologia visual muito forte também. Posso fazer uma pergunta, Claudinha? Pode, claro. Para a Fernanda, tu sofre algum tipo de rejeição inicial nesses contatos, por ser branca e estrangeira? E se isso ocorre, como é que tu lida com nessa situação? Muito boa pergunta. Sabe o que é interessante? A maior rejeição que eu já sofri vieram dos homens em lugares de muita opressão, né? Como, por exemplo, no Afeganistão. Tive até um pouco fui até um pouco intimidada, assim, né? Tipo, o que que tu estás fazendo aqui, pervertendo as nossas mulheres, né? No Marrocos, por exemplo, fui praticamente convidada como persona não grata na comunidade pelos homens, dizendo que lá eu não iria trabalhar, que eu não iria levar microfone nem câmera para nenhuma mulher. E eu tive que ir embora com a Cruz Vermelha na época, sem poder trabalhar. Então, dependendo das normas sociais, culturais, a resistência vem daí. Não tive nunca resistência na África, principalmente, que é onde existe esse contraste de cor maior,
Porque a partir do momento que você está levando algo, eu não estou extraindo. Isso é muito importante, porque muitos colegas que trabalham com extração de dados, extração de voz, sem devolver nada, essas pessoas podem sofrer um pouco mais, né? Como, por exemplo, citação, já vem vocês de novo fazerem as mesmas perguntas e não trazem nada do que a gente pede, né? Vocês nos ocupam o nosso tempo, que a gente tem que estar aqui tentando sobreviver, e vocês vão embora, levam a nossa voz e não nos trazem nada de volta, e nem nos dão nada no presente momento. Então, eu acho que eu tenho essa vantagem porque eu sempre procuro, não estou dizendo que é perfeito o método, muito pelo contrário, não existe método perfeito e nenhuma atividade ou iniciativa perfeita em situações tão difíceis. Porque o perfeito seria que essas pessoas não estivessem nessa situação difícil, né? Então, também tem um certo senso de realismo, assim, pé no chão, sabe? E muita humildade. Agora, também outras comunidades, principalmente na África, tá? Eu acho que é onde eu mais tenho essas histórias interessantes para contar. Em Malawi, por exemplo, onde eu trabalhei 2 vezes, foi minha primeira experiência, onde eu assistia normas tribais, como, por exemplo, os homens obrigando as mulheres que tinham ficado viúvas por HIV, por AIDS, porque é alto índice em Malawi, obrigar essas mulheres a terem relações com outras pessoas, com outros homens da aldeia. Então, presenciar situações que, para a gente, são absolutamente contra nossa ética. E você não pode lutar contra, porque não se muda normas, não se muda normas, né? São gerações, é um trabalho de gerações, de educação, que é... Então, ser humilde e saber se retirar também, né? Pessoal, o microfone está aberto para quem quiser fazer perguntas. E aí, pegando isso que tu estás falando, Fernando, eu queria saber exatamente assim, da tua experiência dos cases, como que é o retorno? Chega a ser corresponde à tua expectativa, ou por vezes o sistema é tão perverso que não chega a ter um resultado positivo junto a essas comunidades? Não chega às minhas expectativas, mesmo que eu já tive que, ao longo dessa jornada e dessa estrada, baixar o nível das minhas expectativas, até como forma de mitigação das minhas frustrações e de continuar, porque como é que você continua quando você vê que o sistema não responde, quando você vê que as coisas não mudam? E aí eu decidi continuar simplesmente por essas pessoas que têm a oportunidade de ter uma experiência de algumas horas ao longo de uma semana, em se auto-reconhecer, se reempoderar, e aí eu resolvo seguir por isso, né? Mas, por exemplo, a Nailê, que eu encontrei na fronteira da Colômbia com a Venezuela, ela não recebeu, e as pessoas que estavam com ela não receberam a resposta que elas precisavam do sistema. Mas ela me agradeceu imensamente pelo fato de levar a sua voz para dentro do sistema e também para o mundo, porque ela acabou me dando uma outra entrevista, além do vídeo participativo, e que foi muito impactante na Colômbia, porque nós conseguimos abrir espaço dentro da reunião de coordenação humanitária para apresentar a história dela. É, e são histórias muito impactantes, então a gente fica esperando aí que exista mais humanidade, mais eficiência no setor. Mas na verdade é um setor que tem muito que se reinventar.
De todos eles, né, Fernanda? Eu passo por isso aqui também, quando a gente tenta imprimir um impacto, seria bastante transformador e acaba esbarrando, né, em outros objetivos das organizações, por exemplo. Fernanda, eu queria aproveitar esse que a Cláudia puxou esse ponto para a gente falar um pouco de justiça social, justiça climática, né? E aí, puxando um pouco para o jornalismo também, que eu acho que é um objetivo que a gente tem aqui hoje, da gente explorar nossas narrativas. Eu vejo, quanto telespectadora hoje, né, quando a gente ouve falar de justiça social, de justiça climática, ou a gente está falando de um fórum que está debatendo sobre isso, em alguns pontos que aconteceram, ou ali um factual, né, de quem participou e o que foi dito. E do outro lado, a gente vê o impacto disso, né? A inundação, que você mesmo já comentou aqui no Peru, a gente passa muito por isso no Brasil, o desmatamento, né, as queimadas, enfim, mas a gente não conecta esses assuntos que está sendo discutido lá com o impacto lá na ponta, a gente não conecta com que o caminho da justiça social, ou caminhos possíveis para a gente chegar numa justiça climática, com a narrativa das pessoas que estão lá realmente sofrendo, né? E possíveis soluções, que é o que você busca também com o teu trabalho. Então, a minha pergunta é bem aberta mesmo, de como que você vê essa diferença, né? Do que você está fazendo lá no jornalismo participativo, no como as agências humanitárias estão recebendo e como essas notícias estão chegando aqui no jornalismo tradicional, nessa comunicação de massa. Eu vejo três Você grandes acha bolhas. efetivo, inclusive? Três grandes bolhas. São realidades, ou vamos dizer assim, não são realidades, a realidade é uma. São interpretações da realidade diferentes, são lentes diferentes. Não há como, assim, com todo o respeito, pelo nosso papel como comunicadores, né? Não há como entender de justiça climática ou injustiça climática sem viver. Uhum. Tem que viver, tem que ir para a ponta. Sabe, o que eu vejo, e eu já tive a oportunidade de transitar, eu já tive em 3 COPs internacionais, né? Vocês sabem, óbvio, né? COP, tive de Paris, tive na Polônia e tive na Dinamarca, se não me engano. 2009 foi minha primeira COP. E o que eu via era aquela discussão de política, né? Na verdade, o geopolítico, ele não está no terreno, né? Então, se discute em base a interpretações e interesses, não em base a necessidades. Perfeito, é isso. Desculpa, Cláudia. E aí a gente vê essa narrativa chegando, e aí é uma pergunta de forma agora, do jornalismo participativo, né? Porque quando a gente traz esses interesses e não as necessidades, a gente acaba caindo num jornalismo sensacionalista, né? Eu tenho o meu próprio histórico nisso, então não tenho nem vergonha de falar sobre isso. A gente vive, né, uma comunicação mais pegada no sensacionalismo hoje por objetivos estritamente econômicos. Você acha que, com a forma, né, a metodologia do jornalismo participativo, se a gente trouxesse, inclusive, para essa comunicação de massa, a gente conseguiria aproximar um pouco essas narrativas? Eu acho que é um caminho importante, eu não acredito em fórmulas únicas, mas eu acho que isso já está acontecendo. O jornalismo cidadão, porque a gente fala de jornalismo participativo, que é uma forma de descrever, né? De definir. Mas o que nós estamos falando aqui, em linhas gerais, é a caneta ou a câmera na mão do cidadão que está sofrendo o impacto, né? E nós abrirmos o canal ou criarmos pontes, nós fazermos 2 coisas: fortalecermos as técnicas para que essas mensagens elas sejam melhores transmitidas, não interferir editorialmente, mas sim ajudar a fortalecer a força dessas mensagens, e 2, abrir esses espaços, criando essas pontes.
Mas o jornalismo, o citizen journalism, né, o jornalismo cidadão é algo que eh, já está acontecendo há muito tempo, isso é antigo, né? É, eu acho que existem grandes redes, assim, na época que eu estava na CNN, eles criaram um projeto que era eles criaram uma plataforma online para que os cidadãos pudessem enviar as suas notícias, né? Só que existia uma mesa editorial filtrando isso, obviamente, né? Então, a questão é o filtro, né? Só que hoje, em época de grandes plataformas como o X, esse Twitter, não vou aqui entrar em debate, assim. Ponto é que você entra no X, você faz uma busca hoje sobre Gaza, por exemplo, hashtag Gaza, você vai ver imagens que você não vê na grande imprensa. Claro, nós temos que o quê? Nós temos que educar os cidadãos, nós precisamos filtrar, sermos o nosso próprio filtro, como audiência, né? Eu acho que a gente chama de media literacy, educação midiática, que deveria ser obrigatória no currículo escolar. Eu acho que o José deve ter, talvez isso deve ser parte da tua pauta, não sei. É, mas é isso, nós precisamos criar, desenvolver essa audiência crítica, para que ela faça o seu filtro, e não fazer o filtro na ponta, onde sai a notícia. E é isso que a gente tenta fazer, eu acho que de uma forma errada. Não sei se eu respondi, mas. Posso falar, Claudinha? Deu perfeita. Claro, Otávio, Jurema, por favor, fique à vontade. Fernanda, muito interessante assim os teus relatos e eu fico muito curiosa de uma série de coisas. Eu vou começar do começo da tua fala. Essas mulheres assim tão necessárias, com necessidade de tudo e sozinhas, tendo que cuidar dessa família imensa. Eu te pergunto assim, qual é o nível de solidariedade dessas famílias entre si? Ou chega a haver desavenças? Eu fico pensando, se falta um pedaço de pão, é natural que a família do lado me tome esse pão. Eu não sei o que é que tu vistes, eu fico curiosa com isso. E vou fazer a segunda indagação. Tu vieste aqui na fronteira com a Colômbia, Venezuela, por ali, e o que que tu tens de projeto no Brasil? Eu Vamos tinha começar. outra pergunta, mas vou deixar para depois. Vamos lá, vou começar a primeira pergunta lendo a dedicatória do livro, né, a todas as comunidades que ao longo desses 15 anos me ensinaram o verdadeiro sentido da humanidade, né, de humanidade. E por quê? Porque justamente eu vi isso. Eu vi famílias com pouca comida dividindo a comida entre eles. Eu vi a maior solidariedade e compaixão e humanidade eu encontrei nas famílias, entre as famílias afetadas. Dá um exemplo, a Lona, aqui, a Lona é do Sudão do Sul, ela mora na Uganda, para onde eu vou na semana que vem. Eu vou para o campo de Bidibid, que é o maior campo de refugiados da Uganda, tem 220 mil, aproximadamente 220 mil pessoas vivendo nesse campo há 20 anos, ou seja, é um problema crônico. E a Lona, ela contava, quando eu fui fazer o trabalho com a Lona em 2019, ela deixou as suas filhas, os seus filhos, com a sua vizinha, que alimentou essas crianças, mesmo não tendo o suficiente, porque na época as Nações Unidas estavam com problema de fundos, que é algo crônico, e não estava alimentando da forma decente. E eu acho isso incrível, porque quando a gente corta e vem para a nossa realidade, a nossa bolha, né? Eu tô aqui na maior das bolhas. Genebra é a maior das bolhas, né? Eu não vejo as pessoas passando por migrantes nas ruas, estendendo a mão. Eu não vejo isso, eu gostaria de ver mais isso. E então eu acho que passa por um despertar, sabe? Eu acho que passa por uma
um despertar de compaixão mesmo. Por isso que o meu livro ele também fala muito da espiritualidade. Não quero mudar o foco aqui, mas eu acredito que esse despertar da compaixão, ele vem através de um autoconhecimento. Não é possível a gente ficar só no nosso umbigo. Quem tem consciência não fica só no nosso umbigo. E respondendo a tua segunda pergunta do Brasil, eu tive a ProPlaneta, minha própria organização no Brasil, atuando 4 anos, entre 2012 e 2016, no Rio de Janeiro, com o programa Diálogo Jovem para Mobilidade Inteligente. Nós treinamos, na época, aí, aproximadamente em 4 anos, 450 jovens de periferias e bairros mais humildes do Rio de Janeiro, em jornalismo cidadão, em comunicação participativa, mas o foco na época era mobilidade urbana, para que essas vozes permeassem o setor de transporte, que é um setor extremamente complicado, político, para desenvolver melhores políticas para que esses jovens possam se locomover de uma forma melhor e se desenvolver consequentemente. Mas eu tive que fazer uma escolha, só para talvez dar um meia-culpa aí. Em 2016, eu tive que fazer uma escolha. Eu estava num campo, foi a minha primeira grande missão, eu diria, estava virando gente ali, humanitária, no Equador, respondendo ao terremoto de 2016 com as Nações Unidas. E eu estava trabalhando com os campos de deslocados internos, eram 26 campos, aproximadamente 28 mil pessoas em campos. E lá eu tive que fazer a decisão de fechar, eu não conseguia mais coordenar tudo, coordenar uma equipe no Brasil, fazer o meu trabalho, eu tive que ali tomar uma decisão. Foi uma decisão que me custou muito caro, emocionalmente, mas eu resolvi seguir no mundo. Ok. Eu Nilson, quero por só favor. fazer uma meia-culpa. Eu vi que tu estiveste em setembro do ano passado aqui conosco, fazendo o lançamento do livro, eu não acompanhei e não li. Mas agora sim, a segunda-feira, minha primeira aquisição será esse livro. Sou capaz de te mandar para algum lugar para te assinares, hein? Eu sou muito doida. Não, Obrigada. eu devo ir para o Brasil em algum momento, segura ele que eu te assino aí. Posso fazer uma pergunta, Cláudia? Deixa primeiro o Nilson, que ele tinha Tá bem. pedido, o Nilson e depois a Tamara, por favor. Em primeiro lugar, é admirável esse trabalho que a Fernanda está fazendo. Eu acho que é o ideal de todo jornalista, né, que entra nessa profissão, salvar a humanidade, tá? Então, isso, de certa forma, ela está fazendo a parte dela de uma maneira realmente extraordinária. Mas nessa nossa conversa, tanto nas perguntas quanto nas respostas, a gente percebe assim uma certa crítica velada à imprensa tradicional, ou seja, a imprensa aquela que a maioria de nós trabalhou ou trabalha dentro dela. A minha pergunta para a Fernanda é se ela reconhece, dentro da imprensa tradicional, trabalhos como, por exemplo, da Sônia Bride na Rede Globo ou da Eliane Brum no jornalismo impresso, e que estão mais ou menos na mesma linha do que ela faz hoje, utilizando os canais tradicionais. Com certeza eu reconheço, e eu acho que não podemos aqui confundir, né? E me desculpe se talvez eu não tenha sido clara. Uma coisa são os profissionais, outra coisa é a linha editorial da organização, né? E eu já conversei com muitos profissionais com os seus dilemas, vocês eu tenho certeza que também, com seus dilemas entre continuar e acatar a linha editorial da organização, que muitas vezes é parcial. Muitas e muitas vezes é parcial. No que tange, eu estou falando de crise humanitária, tá? Estou falando nesse ângulo especificamente. E não podemos desassociar que crises humanitárias elas estão ligadas ao geopolítico, como as duas grandes guerras atuais, né, que estão ocupando aí as nossas manchetes, elas são políticas, são problemas políticos, certo? Não é um problema de um grande desastre, um terremoto, que as comunidades estão morrendo, seja no Oriente Médio, não vou entrar em país aqui, não quero politizar, ou aqui na Europa, no leste da Europa. Não, são problemas de decisão política,
que estão levando a esse nível enorme de sofrimento. Então, quando é uma decisão política e tem, consequentemente, interesses políticos, interesses econômicos, porque onde tem interesse político, tem interesse econômico, na minha visão, de mundo, de geopolítica, vai ter uma parcialidade, né? Então, e muitas vezes os profissionais eles estão aí pressionados, né, em relação a isso. Mas também, por outro lado, existem muitas profissionais, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, tá? CNN. CNN, eu já trabalhei na CNN, na área digital, não no jornalismo, mas tive na Turner por 8 anos. Na época, tinha uma linha diferente do que a atual, não vou entrar nas diferenças, mas uma profissional que eu respeitava muito era a Cristiane Amanpour, iraniana. Para mim, ela foi uma das grandes correspondentes de guerra do mundo, enfim. E há 2 semanas, apesar da CNN estar muito mais parcial na cobertura do atual conflito no Oriente Médio, ela abriu o seu espaço e o seu microfone para tentar contrabalançar um pouco, né? E trouxe vozes muito importantes e outras perspectivas. Porque, na verdade, o que nós precisamos fazer é isso, todas as perspectivas, né? E aí eu volto ao ponto. Precisamos treinar o olhar do telespectador e o senso crítico da audiência para que essa audiência tire a sua conclusão. Porque esse é o papel do jornalismo. O papel do jornalismo, nós não podemos confundir a opinião, né? Porque hoje em dia é muito mais opinião do que fato. Vamos lá, fato, ok, aconteceu isso, isso, isso. Muito bem. As pessoas impactadas, existem vários lados. Vamos ouvir todos? E aí vamos deixar o telespectador e a audiência tomar a sua decisão, se ela quer opinar mais para A ou para o B? Eu acho que é isso que está faltando, no meu ponto de vista. Principalmente aqui, eu estou falando do jornalismo europeu também, hein? Porque eu acompanho aqui a cobertura das grandes redes sobre tudo que está acontecendo. Eu tenho que acompanhar, obviamente, e é duro. É duro. Tamara, você me permite passar aqui na sua frente só para a gente eu pegar esse gancho da Fernanda e levantado belamente pelo Nilson, porque é isso mesmo, né? A gente tem profissionais e exemplos muito importantes no jornalismo tradicional, no jornalismo de massa. E eu já vou fazer um comentário que a minha crítica não é velada, tá, Nilson? Ela é aberta mesmo, é uma crítica mesmo, tá? E aí, pegar isso que que você levantou e a Fernanda respondeu, para a Fernanda poder contar um pouco, ela já trouxe um caminho, né? A gente trabalhar isso dentro da comunidade, né? As pessoas em geral aprenderem a escolher e a selecionar, a entender, a ter ali um pensamento crítico. Acho que isso é uma mudança estrutural de sociedade que a gente está vendo muito lentamente acontecer pela massa de opiniões que a gente tem, né? E aí eu queria pegar esse gancho que você trouxe, Fer, para trazer para o jornalismo em si, para os estudantes, para as escolas. Eu, por exemplo, não tive jornalismo participativo. Eu não aprendi sequer a mexer numa câmera, eu aprendi trabalhando em televisão, né? E não dentro da minha formação, do meu processo de formação. O jornalismo participativo não estava lá, por exemplo, como parte da minha formação. Que outros elementos você acha que a gente poderia incorporar para que a gente conseguisse, né, ter mais espaços e mais exemplos como esse que o Nilson trouxe para dentro do nosso jornalismo? Eu acho que uma das disciplinas que me parece que estão desaparecendo dos currículos, José Nunes foi meu colega na Unicinos, nós tivemos na época, nós nos formamos em 94/2, comunicação comunitária. Comunicação Na comunitária. minha era eletiva, Fernanda, eu fiz essa cadeira, mas era eletiva. Então, comunicação comunitária é algo que precisa estar no currículo, né? Porque dentro da comunicação comunitária você pode explorar, para a gente não precisar inventar currículo aqui, que é mais difícil, mas voltar para a comunicação comunitária e explorar novas técnicas e novas metodologias de comunicação comunitária. E aí entra o jornalismo participativo, comunicação participativa, porque tem a fotografia participativa,
E são processos participativos que são belíssimos de discutir o conteúdo editorial. Então, assim, vou voltar para um exemplo prático. No Sudão do Sul, eu trabalhando com uma comunidade dentro de um campo de deslocados internos que foram expulsos, está no capítulo do Sudão do Sul. Shlu, que aliás é a capa do livro. A capa do livro é no Sudão do Sul. Essas pessoas foram expulsas dos seus vilarejos, que estão a 5 quilômetros fora desse campo de proteção, que é das Nações Unidas. E essas pessoas estavam ali com o microfone pela primeira vez. E observar elas sentadas numa mesa editorial, debatendo essas pessoas que não sabem nem o que é jornalismo, debatendo e definindo qual é a sua linha editorial, do que elas querem gravar. E aí elas definem que querem transformar o negativo em positivo e que as mensagens elas querem focar no positivo. Quem sou eu para definir e dirigir para onde o ângulo dessas pessoas? Você entende? Então, eu acho que é isso, sabe? É sobre isso que a gente também tem que falar. Tamara, por favor. Primeiro, cumprimentar a Fernanda por esse trabalho tão admirável, tão necessário e tão pouco, né? Acho que precisaria multiplicar por 1000 ou mais. Segundo, pedir desculpas que eu fiquei o tempo inteiro me arrumando umas questões técnicas aqui que der um probleminha. Mas eu estava ouvindo, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu fiquei pensando, Fernanda, como que tu separas a questão emocional quando tu vê uma situação dolorosa, e devem ser muitas, talvez todas, como que tu consegue não te envolver emocionalmente? Eu acho que eu me atrapalharia toda. Eu não separo, não existe uma separação, existe só uma separação de tempo, né? Então, eu desabo quando eu não estou na frente delas. Desabo sozinha, no meu local onde eu durmo à noite, ali eu desabo. E às vezes eu desabo em etapas, porque às vezes a situação é tão dura que não dá para desabar lá. Porque se você desaba lá, você vai abrir uma linha ali que não é interessante abrir naquele momento, que você tem que estar focada, né? Então eu desabo quando eu volto para casa, né? Ou eu vou desabando em etapas, ou às vezes eu nem sei que eu estou completamente desestruturada por dentro, e isso em algum momento, em algum gatilho, isso sai, né? Qual é um gatilho que às vezes isso sai? Conversas numa mesa francesa da família do meu marido, que tem uma visão completamente diferente das questões de refugiados e imigração, como muitos na França. E aí, às vezes, eu explodo, porque é muito fácil debater em torno de uma mesa com vinho uma questão que nunca vivenciaram. Então, eu não incentivo, na verdade, conversas em torno ao não vivido, experienciado, porque são meras divagações, né? E como é que é talvez tu tenha falado também, eu tenha perdido. Quem é que patrocina, quem é que banca esse projeto? De onde vem Uma boa pergunta. esse custeio, né? Eu sou contratada, né? Sou contratada por diferentes organizações. Estou indo agora para a Uganda, 4ª vez na Uganda, 14ª na África, pelo Conselho Noruego para Refugiados. Contratada como especialista em community engagement, mobilização comunitária através de técnicas participativas. Eu vou fazer um trabalho em Bidibid, lá com mulheres, onde eu já estive, só que o ângulo que eles estão me contratando para eu fazer um diálogo com essas pessoas que vão chegar na minha sala, uma sala que eu não sei nem onde é, quantas pessoas vão chegar, mas vão chegar próximo à minha câmera meu microfone, para dialogar sobre programas humanitários que sejam menos
impactem menos o meio ambiente. Porque nós estamos cometendo esse erro também. A gente não falou sobre isso. Pauta aí, talvez, não é pauta, mas ligada à pauta de vocês aí que está vindo esse evento. Vocês têm noção do impacto ambiental dos projetos e programas humanitários? É imenso, né? Então a gente precisa falar sobre isso também. A gente não pode mais sair fazendo humanitarismo sem considerar o ambiente, né? Então, eu sou contratada, voltando, e aí eu tenho diferentes tipos de contratos, ou eu sou contratada 1 mês, às vezes eu sou contratada 6 meses, às vezes eu sou contratada 1 ano. Eu prefiro ser contratada menos tempo, porque como eu digo, meu maior cliente, os meus únicos clientes, apesar de que essas agências se me contratam, meus clientes são as comunidades. Então, na maioria das vezes, eu vou ter alguns desafios aí de gestão dentro do projeto, porque eu tenho que brigar pela voz dessas pessoas. Porque as organizações, elas, na verdade, elas te contratam, mas elas, no fundo, elas querem que você vá lá, você ouça e você edite da forma que elas querem que as narrativas saiam. E eu não faço isso. Então, é uma briga constante. Por isso que tem que ser independente. Eu não posso virar funcionária de uma organização, porque daí eu não faço. Aí você depende daquele teu salário, né? Agora eu pago um preço altíssimo, enorme, né? Nas minhas finanças eu pago altíssimo esse preço, porque eu nunca consigo juntar dinheiro, eu sempre estou correndo atrás, porque eu optei nessa linha editorial comunitária. E não tem nenhuma organização hoje que realmente faça isso. Existem duas, talvez, Internews e a BBC Media Action, mas a BBC ela tem dinheiro da Inglaterra ali, ela é um pouco parcial. A Internews ela tem dinheiro americano, também acaba sendo parcial. Então não tem, para você ser imparcial realmente, você tem que ser meio cowboy mesmo, ou cowgirl. Fernanda, tu vais para essas comunidades, tu ouve essas pessoas, em algum momento tu já teve a oportunidade de retornar e reencontrar essas pessoas a quem tu deste voz e como que aconteceu? Como que foi? Muito boa a tua pergunta, já me fizeram várias vezes essa pergunta. Não, isso é uma das frustrações no meu álbum de frustrações, álbum de figurinhas de frustrações humanitárias, né? Porque não, eu entro e saio, né? Eu não fico, né? Então, às vezes, por exemplo, a Vilce Vergara, vou te dar esse exemplo com quem eu tenho contato. Está no livro, a venezuelana, que eu consegui, através do seu próprio vídeo, relatando a sua situação de rua em Boa Vista, em 2018, a gente conseguiu tirá-la da rua. Porque ela está numa situação de alta vulnerabilidade com 2 crianças pequenas de 2 anos e 3, dormindo com a cara no cimento há 3 semanas. E aquilo ali era inadmissível quando você tem os campos em Boa Vista com homens solteiros. Você não pode ter homem solteiro com espaço e uma família dessa sem espaço. Então aí a gente entra num critério de vulnerabilidade aí, que são as regras humanitárias, que na verdade os humanitários eles quebram as suas regras, né? Aí você tem que ir lá e jogar na cara deles através de um vídeo. Vocês estão quebrando a sua própria regra. Vamos consertar esse negócio? Então a ferramenta audiovisual é muito poderosa para isso, né? Então a Vilso Vergara eu tenho contato com ela até hoje. Inclusive eu mandei o livro para ela assinado. Ela está com o livro porque ela está no Paraná com a família dela. Graças a esse esforço em 2018 da gente ter tirado ela da rua, ela conseguiu participar do programa de interiorização e ela está desde então no Paraná. E eu tenho contato com ela no Instagram e ela recebeu o livro. Então são poucas as mulheres que eu ainda tenho contato, como a Vilce. Aline? E para o fim daí, Fer, esses documentários, né, essas grandes reportagens que acabam saindo através da voz das pessoas, elas são sempre específicas para as agências que estão te contratando, ou elas chegam a ser também vinculadas, a gente tem acesso, ou ter, mesmo que depois, assim, né? Para Primeiro, quem que vai? Primeiro, Enfim. assim, vamos baixar o tom, assim, não são grandes reportagens e não são documentários, tá? Não é bom a gente Aí a baixar gente o entra no tom. conceito do que é grandes reportagens, né, Fer? Não é grande. Na verdade, são narrativas em forma de audiovisual,
produzidas muitas vezes de uma maneira considerada pelos nossos olhares mais técnicos bastante de forma bastante simples, né, com cortes simples, às vezes com relatos que se enrolam, né, porque as pessoas não sabem falar de forma objetiva, né? Então, a vida como ela é, como ela acontece lá na ponta, e elas, sim, elas vão para dentro das agências. Então, por exemplo, o último trabalho que eu fiz para. Último não, um trabalho que eu fiz para a ONU Mulheres em 2019, essas vozes dessas mulheres, elas foram para dentro do site da ONU Mulheres, e ficam também no site, no Vimeo da ProPlaneta, onde eu tenho todos os vídeos, né? Mas o meu foco não é o meu vídeo, não é a minha plataforma. Eu coloco lá na minha plataforma até para eu, às vezes, quando eu entro em crise, que é muito frequente, eu dizer, o que que eu estou fazendo na minha... Daí eu vou lá e vejo, não, tá, eu fiz alguma coisa, né? Mas é mais para isso, não é para ter aí, eu não tenho nenhuma expectativa de ter muita audiência, não. Mas esse trabalho que eu vou fazer agora para a NRC, para o Conselho Noruego para Refugiados, vai para dentro da NRC. E eles, sim, eles querem fazer um pouco de mídia social também. Mas interessante, né? Se eu posso dar uma dica para quem quiser fazer esse tipo de trabalho, porque eu tive que tomar muita na minha cabeça, né? Tomei muita, enfim, me machuquei bastante, podemos assim, colocamos dessa forma, para aprender a fazer um bom contrato, a escrever um bom termo de referência. E uma das coisas mais importantes do termo de referência para quem quiser trabalhar com jornalismo participativo, comunicação participativa, é assegurar que o controle editorial é das comunidades e que o controle editorial não é da agência. Agora, você imagina você aprovar isso. Vai e volta, vai e volta. Mas a gente não está Ai, entendendo que esse ponto. batida na cabeça. É. Só que isso aí é para realmente evitar que depois eles não, isso não vai para o ar isso, né? Porque na verdade a maioria, vamos lá, gente, a maior parte dessas vozes estão criticando o próprio trabalho dessas agências, isso é o fato, né? E a gente chama, é importante dizer, dentro do setor humanitário, desde 2016, não vou poder falar toda essa história aí agora, houve um esforço do Ban Ki-moon na época de fazer agenda, de criar uma grande consulta, que foram mais de 9.000 vozes, enfim, eu acho que até foi uma consulta pequena, mas uma consulta para revolucionar o setor humanitário, tá? Vou contar rapidinho aqui onde é que eu estou me encaixando, é o meu trabalho. E dessa consulta saíram compromissos. Um dos compromissos é: vamos revolucionar, vamos criar a revolução participativa no humanitarismo. Porque nós não podemos continuar fazendo o que nós achamos. A gente tem que fazer o que essas pessoas dizem que são prioridades para elas. Então existe, a gente chama em inglês Participation Revolution, revolução participativa no setor. Então, para a gente fazer essa revolução participativa, a comunicação participativa ela é fundamental. Eu entro aí, eu me encaixo aí. Não é eu só, tá? Temos muitos outros profissionais que também batalham pela revolução participativa. Só que muito pouca gente usando o audiovisual. A maior parte dos meus colegas, eu respeito todos eles, todas as iniciativas, mas ainda utilizam metodologias mais tradicionais de diálogo, que não tem esse impacto de uma voz projetada numa reunião das Nações Unidas, como muitas vezes a gente projetou. Qual é o argumento, Fernanda, para essas agências contratarem essa atividade, esses trabalhos, uma pesquisa praticamente? Não chega a ser chega a ser uma pesquisa, uma avaliação. O argumento é que os doadores, muito bom ponto. Bom que tu chegasse nisso. Sabe por que elas estão fazendo isso? Porque elas estão sendo obrigadas pelos grandes doadores, principalmente os escandinavos, que foram os patrocinadores dessa revolução participativa, nessa agenda para a humanidade. Vocês podem buscar, quem tiver interesse, Agenda for Humanity, tá tudo lá. E os escandinavos empurraram muito essa agenda participativa, e são os grandes doadores. A Noruega é um grande doador, por exemplo. Eu trabalho muito para a Noruega, porque justamente eles têm esse ângulo, né, de incentivar isso. Então, é um requerimento dos doadores, né? Só que elas aí te empurram, tá, vai lá, faz. Mas é aquele empurrado, né?
Então, é muita diplomacia, na verdade. Bom, pessoal, a gente começa a se encaminhar, infelizmente, para o final, mas eu queria, Fernanda, antes que tu, por exemplo, tu está te preparando agora para uma nova missão. Como que é essa preparação? É pesquisa? Como que tu te prepara para isso? Eu me preparo lendo os documentos chaves, os documentos. Tenho aí 4 documentos na minha tela aqui para ler, que inclusive eu não consegui ler todos. Fiz uma entrevista com a chefe do projeto aqui em Genebra na sexta-feira, para tentar entender um pouco melhor o ângulo que ela quer que eu busque no terreno, que é essa intersecção entre o humanitarismo e o ambientalismo, que eu acho que é bárbaro, porque eu nunca trabalhei com esse ângulo. Trabalhei com mudanças climáticas, adaptação com mudanças climáticas, tudo mais, mas não na necessidade de programar, de desenvolver programas humanitários que sejam ambientais, né, que consideram o ambiente. Estou revisando todo o equipamento. Eu tenho aqui uma sala com todo o equipamento à vista, porque eu tenho que passar e ver ele várias vezes para ver se não está faltando nada. Aí tem que checar a documentação. Eu estou esperando o visto da Uganda ainda, que não me mandaram até hoje. Eu estou a 2 dias de embarque. Ontem eu tive que fazer a segunda dose da vacina da febre amarela, porque eu tinha completamente esquecido que ela estava vencida. Então é um misto, assim, né? Eu não arrumei minha mala ainda. É, Preciso na segunda-feira, eu embarco na segunda noite via Etiópia, num voo que sai de Genebra para Addis, num voo que, aliás, já caiu esse mesmo voo caiu, E aí o meu marido, a pressão do marido, não vai nesse voo. Eu falei, não é eu que escolho, eu vou nesse voo, o voo não vai cair de novo. Aí tu tem a pressão enfim, dentro de casa. E como é que a tua família e teu marido reagem a essas tuas atividades? Tem um Hum, tempo? Olha, tem no livro muito sobre o meu marido, né? Não vou aqui estender sobre isso, mas minha percepção é que ele não entende. Não entende por que que eu faço. Não, não, dentro da racionalidade dele, pragmatismo francês, ele acha que eu poderia. Ele não consegue entender por que que eu não trabalho em Genebra. Ele diz, tu mora em Genebra, tu pode trabalhar em Genebra, numa organização com todo o conforto. Por que que tu tem que ir para o terreno? Eu falei, porque é lá que está o meu trabalho. Meu trabalho não está aqui em Genebra, né? Ah, mas seria muito mais confortável para ti. Talvez pelo teu ponto de vista, talvez eu morreria por dentro, né? Então acho que tudo depende de quão ansiosos nós somos, né? E das nossas ânsias internas, eu acho. E eu vou falar, assim, gente, só para a gente finalizar aqui, eu gostaria de não ter essa ânsia. Sinceramente, acho que eu seria mais feliz se eu não tivesse essas ânsias todas. Bom, depois o livro fala muito disso, né, da questão do propósito, da questão da espiritualidade e do próprio câncer que a Fernanda teve, aí, muito jovem. Então, fica o convite aí para a gente devorar o livro, para quem já fez, devorar de novo. Eu queria, antes de encerrar, eu queria passar a palavra para a Aline, para a tua participação, já desde já agradecendo demais tu teres aceito o convite para participar conosco aqui desse encontro. A palavra é tua, Aline, obrigada. Obrigada, Cláudia, obrigada a todo mundo que está aqui, né, enriquecendo esse debate. Nossos trabalhos são extremamente diferentes, mas eu acho que com um objetivo em comum, né, Fernanda, a gente está trabalhando na ponta, tentando ouvir e construir caminhos possíveis, né, eu acho que é isso que a Semente faz, ela tenta construir caminhos possíveis. E eu me debato muito também com esse problema é, desse olhar colonizador, né? De eu sei qual é a solução para aquele problema. Não, eu não sei, né? Eu preciso que quem está sofrendo tenha as ferramentas o suficiente para conseguir construir esses novos caminhos de solução, né? Então eu estou muito encantada com o teu trabalho, com o teu livro. Vou acompanhar mais.
E queria, agora, para finalizar, pedir para você, para quem quiser começar, né? Eu queria ter tido, talvez, sido impactada quando eu era jornalista, ou uma estudante de jornalismo cheia de propósito também, querendo mudar a humanidade. Eu queria ter sido impactada com essas formas, né? E com o próprio jornalismo participativo que você mesma está atuando. Para quem está lá na ponta, ou nas redações, ou, né, estudando, ou querendo estudar jornalismo, qual seria o primeiro passo, né? A gente falou da parte técnica, a gente falou de objetivo, a gente permeou um pouco, né? Acho que margem de propósito. O que você acha que deve ser, né, esse primeiro passo para quem quer começar? E obrigada mais uma vez pela oportunidade de te ouvir. Experimentar, né? Fazer o que eu fiz, fui experimentar a metodologia, a ferramenta. Não precisa ir para a África para fazer isso. Acho que pode ser em qualquer inundação ou em situação de crise humanitária, independente do grau. Levar, pegar uma câmera, pegar um microfone, pegar um tripé, pegar mais alguém e de 2 pessoas e se deslocar até a área de desastre e ir para a praça, sentar na praça, abrir o microfone e ver quem é que chega. Posso depois dividir o manual, tem um manual em português dessa metodologia, dá para ler o manual, ter algumas dicas, mas desenvolver o seu próprio método também, né? Mas eu acho que o fundamental é ter uma experiência, viver uma experiência de passar a caneta editorial para o outro lado. Não é eu que vou te fazer a pergunta, é o que você quer falar, como você quer falar. Eu vou te ajudar nisso, né? Então, e viver numa situação de desastre. Por quê? Por que numa situação de desastre? Porque justamente é a hora que a gente precisa ouvir quais são as prioridades dessas pessoas. E muitas vezes não podemos esquecer que quando a gente está vivendo situações de desastre, os países, os governantes, seja onde for, eles têm o seu interesse, eles têm o seu ângulo. Muitas vezes é não admitir os erros, os problemas estruturais que levaram aquilo a acontecer. Então, né? Então, eu acho que, e dependendo da mídia ou da grande imprensa e do grau de comprometimento ou do grau de participação financeira na publicidade dos governos, não vai poder abrir o microfone. A gente viu isso no desastre que aconteceu no ano passado no nosso estado, né? Então, eu acho que é isso, é viver essa experiência e aí, a partir dessa vivência, se recolocar ou ver como pode ajudar. Muitas vezes fazer voluntariado mesmo, como eu fiz muito voluntariado. Fernanda, eu queria te agradecer demais a tua participação. Te admiro muito o teu trabalho e fico muito feliz que tu tenha aceitado o convite. E como que faz, para quem ainda não tem, para adquirir o teu livro? E fica o convite também para te acompanhar nas mídias sociais, para acompanhar o teu trabalho. E, por favor, as últimas palavras. Obrigada, não me estendendo agora, eu prometo. Primeiro, muito obrigada, Cláudia, Ari, Aline, todos da diretoria e todas da diretoria, por trazerem o microfone para minha voz. Isso é muito legal. Muito obrigada, muito significativo isso. Segundo, o livro, Editora Lacre, o site da Editora Lacre, Livraria Santos, no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. No Rio de Janeiro, tem na Travessa também, em São Paulo, na Martins Fontes. E na semana que vem vai ser lançado em e-book, que a gente está muito feliz. Em todas as plataformas, eu vou colocar nas redes sociais. Quem quiser me seguir, Fer Baumhart, meu perfil está aberto, e o perfil do livro Voz da Flor da Pele. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Eu
Eu vou fugir um pouquinho do protocolo aqui, mas tem duas pessoas muito especiais que estão nos acompanhando, que é a Ana Luísa e a Betânia Flack, tá? Eu adorei que elas estão aqui conosco. Jurema, a Jurema é a nossa presidente em exercício do Conselho Deliberativo da ARI. Eu queria que tu encerrasse esse nosso encontro tão especial. Obrigada a todos e todas. Fernanda, assim, veja o que tu trouxeste de instigação para nós. Eu não vou chamar de instigação, vou chamar de inspiração. Trouxeste muita inspiração, inclusive para a gente, quem sabe, voltar aos bancos universitários, ou nós, ali, apoiar essa lead de fazer com que as pessoas tenham mais estudo, mais ensino, porque nós temos um problema sério na área de educação e que dificulta muito ao leitor, ao telespectador, ao rádio ouvinte, tirar a sua própria conclusão, por falta de conhecimento. Há uma crise muito grande, o Brasil vive essa crise, que tu trouxeste isso à tona agora ao dizeres isso. E a gente tem que preparar o leitor, sim. Como preparar essa pessoa para ter ideias se um colega nosso, agora recentemente, está sendo criticado pelo seu livro, está sendo retirado das salas de aula, porque ele escreveu alguma palavra chula. Palavra chula que se eu abrir a janela agora, eu escuto os guris jogando bola ali, eles estão lá, vai pra puta que pariu, coisas do gênero que não tem nada a ver. Falta verdadeiramente muita educação. E veja outra coisa que tu trouxeste, que é muito importante. É muito fácil alguém falar e dizer sobre a mulher negra. Eventualmente, eu dou um palpite não estando no papel dela. Ela sabe muito melhor. Por isso, esse teu método de ouro, uma técnica de ouro, não lembro qual é exatamente a palavra, é muito importante. Tu oferecer aquela roda e ver o que essas pessoas... Eu usei mulher por quê? Porque nós estamos tratando no Dia da Mulher, então eu trouxe isso. E veja que verdade, para complementar, Claudinha, veja que verdade. Quando se diz que as mulheres é que cuidam dos filhos, quando o cara vai preso, o seu companheiro vai preso, as atenções se voltam para aquela mulher, porque ela é a chance de manter o núcleo familiar unido e alimentado. Não importa, assim, que ela passe. Essa é uma grande verdade. E tu está fazendo o quê? O que tu estás fazendo? Tu está fazendo o que tua alma te pede. E com conhecimento. Com conhecimento. Aprendendo diariamente, claro, eu espero que com um bom analista também, de vez em quando, que é para poder tratar a tua alma, que ela precisa. Mas tu tens que seguir esse karma que está contigo. E eu te desejo muita sorte, muito sucesso, garota. Um abraço, Fernanda. Um abraço, pessoal. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos e todas. Um bom fim de semana. Mais uma vez, a Aline e a Fernanda, obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado a todos. Um grande abraço. Todas as gurias. Eu só peço a Deus Beijo. que a vida não me seja indiferente. Agora a Jurema se Jurema é despedindo. sucesso. Sucesso da Jurema. Tchau para vocês. Obrigada.